Leitura de Salmos, Salmo 93. O Senhor e sua eterna majestade. Se o mundo é um deserto e a vida um sopro, quem governa as águas que rugem para nos afogar? Quando tudo parece um caos, onde está o trono? Onde está o trono de Deus? Onde Deus está quando tudo parece um caos? O Salmo 93, ele é um salmo órfão. Falando aqui a respeito da autoria, como primeiro ponto do Salmo 93. Quem escreveu ele? Ele é um salmo órfão. Assim como o Salmo 91, o Salmo 93 é um salmo que não tem autor no texto hebraico original, que é o texto massorético, ou seja, ele não traz o nome de nenhum autor explicitamente. A visão da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia. Na versão grega antiga da Bíblia, atribui-se este salmo a Davi. O texto traz uma nota histórica belíssima, ligando-o ao dia em que a terra voltou a ser habitada, que é uma referência poética à restauração da ordem ou ao momento em que Davi estabeleceu a Arca da Aliança em Jerusalém. Então, explicando aqui a visão da Septuaginta. A Septuaginta, que é a Bíblia grega, a primeira tradução da Bíblia para a língua grega, ela coloca que quem escreveu o Salmo 93 foi o rei Davi. E ela coloca uma nota dizendo que quando esse salmo fala sobre o trono de Deus, o Salmo 93, nós já vamos ler ele. Ele fala a respeito do trono de Deus, que Deus está sobre o trono e ele governa de eternidade em eternidade. Ele tem todo o poder. É isso que o Salmo 93 fala de uma maneira rápida. Então, na Septuaginta, que é a primeira tradução grega da Bíblia, porque a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito todo em hebraico, que é a língua dos judeus. Os gregos fizeram a primeira tradução para que todas as pessoas do mundo pudessem ler a Bíblia. A língua grega era como o inglês nos dias de hoje. Hoje, quando as pessoas de todo o mundo querem falar sobre algum assunto, eles usam o inglês como uma língua para unir todos os povos. Na época, era o grego. Então, os gregos, quando traduziram a Bíblia, eles colocaram uma nota. Esse Salmo 93, que fala sobre o trono de Deus, fala quando o rei Davi trouxe a Arca da Aliança e colocou em Jerusalém. Você sabe que, lendo a história do rei Davi, teve um momento em que eles encontraram a Arca da Aliança, que havia se perdido. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E a Bíblia conta que Davi ficou muito feliz quando ele viu a arca e ele mandou trazer a arca para Jerusalém. Então, na Septuaginta, que é essa Bíblia, a primeira versão que foi traduzida para o grego, eles dizem que o Salmo 93 foi Davi que escreveu porque é um momento de grande alegria, que revela Deus no trono. Então, o momento em que Davi achou a Arca da Aliança e trouxe para Jerusalém, eles ficaram alegres e reconheceram: Deus agora está presente conosco. Deus, a Arca da Aliança, está aqui, junto com o rei. O trono agora está com Deus. Deus está conosco. Então a Septuaginta traz essa ideia de que o autor do Salmo 93 é o rei Davi. Agora, prosseguindo aqui no nosso estudo, a visão da tradução judaica, que é o Talmud. O Talmud são livros que os judeus usam para explicar a palavra de Deus. São estudos que os rabinos fazem. Então, na tradição judaica, o Talmud associa esse bloco ao período de Moisés, por fazer parte do livro 4, que abre com a oração do profeta no deserto.
Quem está acompanhando a série aqui, nós vimos no estudo do Salmo 90, que o Salmo 90 começa o livro 4 dos Salmos, que os Salmos se dividem em 5 livros. O livro 1, do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do Salmo 42 ao 72, o livro 3, do Salmo 73 até o 89, o livro 4 começa com o Salmo 90 e vai até o Salmo 106, e o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, o Talmud diz o seguinte: considerando que o livro 4 começa com o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, então esse Salmo 93, ele faz parte do mesmo bloco. Então, quem escreveu foi Moisés. Agora, não se sabe se foi Davi ou foi Moisés, mas existe um consenso teológico. Vamos ler aqui qual é o consenso. Independentemente de quem segurou a pena, se foi Moisés ou se foi Davi, o autor escreve sobre uma perspectiva puramente profética e litúrgica, agindo como uma voz de Deus que anuncia a coroação do Rei do Universo. Então, não importa se foi Moisés ou se foi Davi, o texto do Salmo fala que Deus está sobre o trono. Então, anuncia uma profecia. Ele traz uma voz profética. Deus, ele estará sempre no trono. E traz uma voz litúrgica. Litúrgica é aquilo que se cumpre no culto. Então, no culto, nós sempre vamos adorar a Deus, entronizar a Deus. Isso, quando ele faz isso, anuncia Deus no trono, ele está agindo como uma voz de Deus. Ele está agindo como uma voz que anuncia na terra que Deus está sobre o trono. Ele anuncia a coroação do Rei do Universo, o reconhecimento de que Deus é o Rei do Universo. Agora, indo para o ponto 2 do nosso estudo do Salmo 93, a transição para o trono. Quando nós estudamos o Salmo 90 até o Salmo 92, nós vimos que o Salmo 90 abre o livro 4 e fala sobre a brevidade da vida, que a nossa vida dura de 70 a 80 anos e que nós somos como um sopro e nós passamos muito rápido nessa vida. O Salmo 90 fala isso. Aí vem o 91 e fala que o Senhor é altíssimo, que Ele é onipotente, que Ele nos protege, que Ele nos livra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor vai dar ordem para os anjos segurarem você pelas mãos. O Salmo 91 fala sobre a proteção do Altíssimo. E aí o Salmo 92 fala que bom é render graças ao Senhor. Existe uma lógica nesses 3 primeiros salmos do livro 4. Nós somos fracos e frágeis, o Senhor é o Salmo 90, mas o Senhor é todo-poderoso e nos protege, o Salmo 91, e então nós agradecemos a Ele, damos graças a Ele, que é o Salmo 92. O Salmo 92 agradece, é um salmo de gratidão. Então, depois dessa primeira trilogia, do 90, do 91 e do 92, existe uma transição. Passa-se para o Salmo 93. E aí, o Salmo 93 inaugura os salmos de realeza. Então vamos ler aqui na tela. A primeira parte, o Salmo 90 ao 92, revelam a fragilidade humana, a onipotência do Altíssimo e a gratidão ao Senhor pelo seu cuidado. Essa é a primeira parte. Agora o segundo parágrafo. Agora, o Salmo 93 inaugura os salmos de realeza, que são os salmos 93 ao 99, menos o Salmo 94, que fala sobre a vingança. Agora, o último parágrafo. Os salmos de realeza declaram que o Senhor reina, reconhecendo a sua soberania, poder e majestade. Então, nós vemos que os próximos salmos que nós vamos ler, do 93 até o 99,
Com exceção do 94, o Salmo 94 é um salmo que fala sobre vingança. Do 93 ao 99, todos esses salmos celebram a majestade do Senhor. São salmos que dizem que o Senhor reina, ele tem majestade, ele tem todo o poder. Nós vamos ver isso no 93, depois no 95 até o 99. E esses salmos, eles formam um bloco que se chama Salmos de Realeza. Então, nós estamos entrando numa transição. Saímos do 90, do 91 e do 92 e entramos nos Salmos de Realeza. Agora, a parte 3 do nosso estudo, vamos estudar a estrutura do Salmo 93. O Salmo 93 ele é um hino curto, imponente e muito conciso. Ele possui apenas 5 versículos. Na análise literária e teológica, ele se divide perfeitamente em 3 partes principais, que mostram uma progressão clara. Primeiro, Deus está no trono, ele fala do trono de Deus nos versículos 1 e 2. Depois ele passa pelo confronto com o caos. Nós vamos ver os versículos 3 e 4. Ele vai falar a respeito da força dos rios, dos mares, que trazem o caos, e ele termina no verso 5, falando sobre a santidade da casa de Deus. Entrando aqui na parte 1 do Salmo, a firmeza do trono celestial, dos versos 1 e 2. Vamos ler os versículos 1 e 2. Aqui no Salmo 93, vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Ele diz o verso 1: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. Tem outras versões que dizem: o Senhor se revestiu e cingiu de força. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Verso 2: O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Então, voltando aqui para o nosso estudo, nós vemos que o foco dos versos 1 e 2 estão na soberania e na estabilidade de Deus. Ele tem todo o poder e ele é eterno. O que diz o texto? Apresenta o Senhor vestindo-se de majestade e poder como um rei que toma o seu lugar de direito. O salmista declara que por causa desse governo o mundo está firme e não vacilará. A chave teológica, o trono de Deus, não foi estabelecido ontem. Ele existe desde a eternidade. Agora nós vamos para a parte 2. Fala sobre o rugido do caos e o poder do rei. Os versos 3 e 4. O verso 3 diz: Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Verso 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então nós vimos que os versículos 3 e 4 dizem que os rios se levantam e que as grandes águas e as grandes ondas do mar fazem o seu ruído, fazem o seu barulho. Vindo aqui para o nosso estudo, o foco desses 2 versículos é o confronto com as forças que tentam desafiar o governo de Deus. O que diz o texto? Eles entram em cena os rios e as ondas do mar, levantando seu estrondo e seu rugido. Mas o versículo 4 corta o barulho do mundo de forma retumbante. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso. A chave teológica é que as águas bravas representam as crises, o orgulho das nações pagãs e os problemas da vida. Eles fazem muito barulho, mas o rei está acima da tempestade. Agora vamos para a parte 3, que fala sobre a fidelidade da palavra e a santidade do templo. É o verso 5.
Verso 5: Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Quando o versículo 5 diz, muito fiéis são os teus testemunhos, ele está dizendo que Deus é fiel, os testemunhos de Deus são a sua palavra. Quando Deus dá uma palavra para nós, ele é fiel. Nós podemos ter certeza de que ele vai cumprir a palavra dele. Então o verso 5 diz, muito fiéis são os teus testemunhos. O que Deus fala, ele cumpre. Então, se muito fiéis são os teus testemunhos, se Deus é fiel em tudo que ele declara, então a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Nós devemos ser santos. Deus é fiel, ele cumpre a palavra dele. Então nós devemos ser santos. Quando nós somos santos, nós somos fiéis a Deus. Quando nós nos separamos do mundo, nós somos fiéis a Deus. A palavra santidade, ela vem de santo, e santo significa separado. Separado do quê? Separado da mentira, separado do pecado. Então, de um lado, muito fiéis são os teus testemunhos. Deus cumpre a parte dele, ele é fiel. Porque ele é fiel, a santidade convém à tua casa, Senhor. Convém que aquele que vai até Deus ande em santidade, cumpra os seus votos e cumpra os testemunhos, a palavra de Deus, retribuindo, oferecendo a Deus aquilo que tem de melhor, que é a sua separação do mundo e a sua santidade, a sua entrega completa e fiel a Deus. A santidade convém à casa do Senhor para sempre. Voltando aqui para a tela do estudo, a parte 3 fala sobre a fidelidade da palavra. Ele é fiel na sua palavra, nos seus testemunhos. Então, a santidade deve estar em nós quando entramos no templo para adorar a Deus. O foco dessa última parte é a aplicação prática para o adorador. Quem adora a Deus precisa ser santo. O que diz o texto? O salmo termina mudando o olhar do cosmos para a revelação escrita e o lugar da adoração. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa. Então nós vimos que o salmo começa falando que Deus está no trono, que ele traz estabilidade, porque o trono dele é eterno, os versículos 1 e 2. Daí ele passa para o cosmos. O cosmos é o mundo. Ele mostra que os rios vêm e se levantam contra nós, fazendo barulho, fazendo rugido. São os problemas, as crises, as dificuldades, as oposições que acontecem no mundo. Eles fazem muito barulho, mas o Senhor está nas alturas, governando tudo. E aí ele termina o salmo, ele muda o foco do olhar do cosmos para a revelação de Deus. O versículo 5 diz: não importa o que está acontecendo no mundo, quais são os rios, quais são as grandes águas, quais são as grandes ondas do mar, o que importa, saindo do mundo, é que, o versículo 5, Deus é fiel na sua palavra. Ele é fiel nos seus testemunhos. Tudo que ele prometeu, que ele guarda, que ele protege, que ele nos ajuda, que ele está nas alturas e que ele governa sobre o rugido dos mares, tudo permanece fiel. Então, independente dos mares, das grandes águas, dos problemas, convém a santidade na casa do Senhor. Convém reconhecer a majestade de Deus, o reinado dele. Então aqui, terminando aqui, a chave teológica dessa última parte é que o mesmo Deus que domina o rugido do mar é aquele que fala por meio da sua palavra, por meio dos seus testemunhos. Se o trono dele é firme no céu,
A sua presença, a presença de Deus, traz a paz e a santidade à sua casa na terra para sempre. Agora, o ponto principal que nós vemos nesse Salmo 93 e também nos Salmos de realeza, vamos ver isso nos próximos Salmos até o 99, menos o 94, que o 94 fala de vingança, é que o Senhor reina. Nós vimos no versículo 1 que o Senhor reina, revestiu-se de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu-se de poder. O que quer dizer isso? Nós vemos aqui que existem 3 pilares dessa realeza de Deus. O primeiro, ele tem majestade eterna. O trono está firme desde a antiguidade. Deus não precisa se preparar. Ele já é o rei. Agora, o segundo ponto, ele tem poder sobre o caos. O rugido das águas, o tumulto humano, não abala aquele que está nas alturas. E a última parte, a santidade da palavra, o reinado de Deus é firmado em testemunhos fidelíssimos e santidade eterna. O poder do Senhor é superior ao rugido do mar. Nós vimos no versículo 4 que ele tem a voz do rei. Então, lendo aqui o versículo aqui na tela, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Aqui, debaixo do versículo na tela, nós vemos, ele tem a voz do rei. O caos faz barulho, mas o rei tem a última palavra. Então aqui nós vemos aqui uma imagem das águas. As ondas querendo trazer o medo, querendo trazer a dúvida, querendo trazer a insegurança, querendo trazer a incerteza. Então as águas que rugem na poesia hebraica, rios e mares representam as nações rebeldes. Podem representar inimigos, pessoas opositores e as tribulações que tentam nos afogar. Mas o Salmo 93 garante que, por mais alto que seja o estrondo dos rios, o trono de Deus permanece firme. Os atributos do reinado divino. Quais são os atributos? Nós temos 5 atributos do reinado divino. Ele tem majestade, poder, eternidade, fidelidade e santidade. Então, entendendo aqui cada um desses atributos, a majestade, o significado teológico, a majestade de Deus é a dignidade e a imponência do soberano. Ele é todo-poderoso e digno de ser adorado, reconhecido como rei. Agora, o atributo do poder significa que ele está armado de força para governar o cosmos, para governar o universo. Ele tem todo o poder, ele tem força. Agora, o atributo da eternidade significa que o trono dele, o seu trono, precede a própria criação. O trono de Deus é eterno. Antes da criação, ele já existia. Agora, o atributo da fidelidade. A fidelidade é que a palavra dele é imutável. Os seus testemunhos, a sua palavra, são imutáveis. Deus não muda. O que ele fala, ele cumpre. E o atributo da santidade significa a pureza que convém à casa do Senhor para sempre. Se ele é fiel, cabe a nós a santidade. Na casa do Senhor, o que cabe é a santidade. Aplicações práticas. A primeira, não tema o barulho. O mundo faz barulho para te assustar, mas o rei já venceu todas as batalhas. Aplicação prática 2. Ancore-se na palavra. Os decretos de Deus não caducam. O que ele falou sobre você está firme. E aplicação 3. Viva o reino hoje. Reconhecer que ele reina é submeter cada área da vida à sua santidade.
Concluindo, o Senhor. Então o Senhor reina. Fidelíssimos são os teus testemunhos, que é o verso 5. Ele reina, ele tem... E ele é fiel em todos os seus testemunhos, em toda a sua palavra. Esse é o verso 5 que termina o Salmo 93. Com isso nós terminamos o estudo do Salmo 93. Eu convido você que ainda não acompanhou as outras leituras dos Salmos a acompanhar os próximos Salmos que nós vamos ler. Vamos chegar até o Salmo 150. E todos os Salmos que nós já lemos, desde o Salmo de número 1 até o Salmo de hoje, estão numa playlist chamada Leitura de Salmos aqui do canal. Eu vou deixar aqui no canto superior essa playlist. Você pode clicar e vão aparecer todos os salmos que já foram lidos e você pode acompanhar a meditação em cada um deles, para que você possa se aproximar cada vez mais de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente, permaneça firme no Senhor, independente das águas que estejam batendo na sua vida, lembre-se, o Senhor está nas alturas, Ele está sentado sobre o trono, Ele continua reinando e Ele está acima de todas as circunstâncias, de todas as situações, para dar a vitória, porque Ele é sempre fiel. Como nós lemos aqui, fidelíssimos são os testemunhos do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre. Amém.